A Bíblia menciona um fato muito curioso, em que Davi se dispôs a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele manda preparar uma carroça, com alguns bois para puxar essa carroça, ordena que seja celebrada uma grande festa, muitos sacrifícios ao Senhor. E enquanto eles estão fazendo esse deslocamento até Jerusalém, a Escritura afirma, no capítulo de número 13 do primeiro livro de Crônicas, no versículo 9, que quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Esse Pérez significa romper, ou seja, Pérez Uzá. O Senhor fendeu ou rompeu Uzá naquele lugar. E Davi, no versículo 13, diz que Davi não trouxe a arca para si, a cidade de Davi, que era Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então Davi percebeu que havia algo que ele estava fazendo que não estava agradando a Deus. E ele decidiu, por hora, abrir mão de levar a arca até Jerusalém. Muitas pessoas lendo esse texto, elas ficam indignadas. Poxa, mas este homem chamado Uzá, apenas tentou segurar a arca para ela não cair da carroça quando os bois tropeçaram. Por que que Deus o matou? Deus foi muito severo. Primeiramente, queridos, nós precisamos entender o que é a Arca da Aliança. A arca era um baú que Deus ordenou a Moisés que fizesse para o tabernáculo. Tabernáculo dividido em lugar santo e santo dos santos, e o pátio externo, né? E no lugar santo dos santos ficava esta Arca da Aliança, que era uma espécie de baú feita de madeira e revestido de ouro. Ele possuía uma espécie de tampa, que sobre esta tampa tinham alguns querubins sobre ela de ouro, e a Bíblia diz que a glória do Senhor ficava sobre a arca quando ela estava no Santo dos Santos. Essa arca possuía três elementos, três itens que ficavam guardados dentro dela. O primeiro era uma porção do maná, que era aquele pão que Deus providenciava ao povo durante a sua estadia e passagem no deserto. O cajado de Arão, que florescera, que era um símbolo de autoridade de Deus sobre o sacerdócio de Arão. E também as tábuas dos 10 mandamentos. A Arca da Aliança, ela era o símbolo da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, da glória, da Shekinah, do Senhor entre o seu povo, Deus entre seu povo. Ela possuía também nas suas pontas 4 argolas. Essas argolas serviam para se enfiar os varais, que seriam usados pelos levitas para que eles pudessem carregar a arca sobre os seus ombros e fazer qualquer tipo de deslocamento. Porque quando a nuvem que cobria o povo parava em determinado lugar, eles deveriam montar o acampamento e, consequentemente, montavam o tabernáculo. O tabernáculo montado, a Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos. Quando a nuvem se levantava, o povo entendia que era o momento de seguir em deslocamento. E o que acontecia? A nuvem se levantou, o povo começava a desmontar o acampamento e, consequentemente, desmontava o tabernáculo e a Arca da Aliança era carregada novamente pelos levitas no deserto. Okay? Existem vários episódios envolvendo a Arca da Aliança que vão te fazer entender um pouco mais da necessidade de se respeitar este símbolo, da importância que isso tinha para Israel. A Bíblia menciona alguns fatos envolvendo a arca, dentre eles um em que, na época do sacerdote Eli, que também era juiz de Israel, o povo estava em pecado e começou a perder uma batalha para os filisteus. Então eles tiveram a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança para esse combate, achando que ela ia servir como algum tipo de amuleto da sorte, proporcionando a eles a vitória. E a consequência, você já deve imaginar, Israel perdeu a batalha, os sacerdotes que carregavam a arca foram mortos e a arca foi levada pelos filisteus. Lá na Filístia, eles colocaram ela como se fosse algum tipo de troféu no templo de Dagon, que era a divindade filisteia. A Bíblia diz que, no primeiro momento, a estátua de Dagon
apareceu simplesmente caída de rosto no chão, diante da Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, indicando que Deus é maior do que qualquer outra que seja considerada divindade. Tá? Em seguida, eles pensam que é só uma coincidência, levantam a imagem de Dagon, e em seguida a Bíblia diz que Dagon não só está caído, como sua cabeça cortada e as suas mãos também, indicando que Dagon não é nada, e as suas mãos cortadas indicando que ele não pode fazer nada pelos que o adoram, ok? E os filisteus percebem isso, mandam devolver a arca, porque eles começam também a ser feridos com uma grande pestilência, tumores, ratos começam a se proliferar absurdamente na Filístia, transmitindo doenças, uma praga generalizada. A Bíblia diz que eles ordenam que se devolva a arca, e novamente, quando ela chega em Israel, alguns homens tentaram olhar dentro da arca. E quem olha dentro da arca, a Bíblia diz que morre, ok? Tentaram olhar dentro da arca, morreram. Então você percebe que a arca, símbolo da presença de Deus, ela era algo digno de reverência. Digno de reverência. Você percebe que ela era algo que Deus estimava muito. Então, nesse momento aqui, nós vemos Davi com a melhor das intenções, querendo carregar a arca para Jerusalém, num simbolismo de que Davi desejava a presença do Senhor. E quantos de nós não desejam a presença do Senhor, né? Porém, a questão é que muitas vezes nós, mesmo em boas intenções, acabamos tomando decisões e caminhos errados. Como em Provérbios, que diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Existe um ditado popular que diz que o inferno está cheio de boas intenções, não é? Então, aquele provérbio que se diz assim, os fins justificam os meios, queridos, para Deus isso não é verdadeiro. Para Deus isso não é verdadeiro. As ordenanças do Senhor devem ser seguidas. E por que eu estou lhe contando sobre o tabernáculo, sobre tudo isso? Para você entender que havia uma forma específica que Deus queria que os sacerdotes carregassem a arca da aliança. Havia uma maneira específica para fazer isso, por meio dos varais que eram enfiados nas argolas e os sacerdotes carregavam no ombro, não colocando em carruagem, em carroça, para algum animal levar. Era nos ombros. Isso significa, queridos, que Deus esperava isso, que Davi fizesse isso. E Davi mandou fazer uma carroça, mandou colocar em uma carroça a arca da aliança do Senhor e carregar. Então nós não podemos pensar assim, como alguns imaginam, eu estou fazendo para Deus, é o melhor, ele vai receber. Espera lá. O melhor é obedecer a palavra do Senhor. Você vai ver Saul sendo rejeitado até mesmo por isso, porque Samuel disse que em uma batalha ele deveria matar todos os animais, e Saul deixou alguns animais vivos. Quando Samuel pergunta por que os animais estavam vivos, Saul diz: não, eu separei os melhores para a gente fazer um sacrifício ao Senhor. E a resposta de Samuel, que é muito conhecida hoje na igreja, é: por acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Nós não podemos pensar como alguns irmãos que dizem assim: não, eu vou fazer desse jeito porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe qual era a minha intenção. Queridos, não se deixe levar apenas pela questão da intenção. Se tem uma ordenança específica de Deus sobre alguma questão da sua vida, cumpra ela, por mais simples que seja, por mais simples que pareça. Era só os sacerdotes carregarem a arca, e isso ia ser agradável ao Senhor. E o Senhor ia abençoar não só Davi, mas Israel. Veja o que aconteceu em seguida, quando Davi desistiu de levar a arca, naquele momento, no versículo 14 do capítulo de número 13, de 1 Crônicas, ele diz que assim a arca ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então você percebe que a intenção de Deus em relação à sua presença em nossas vidas é nos abençoar. Mas nós não podemos achar que nós vamos carregar essa presença de qualquer maneira, que é a interpretação que nós podemos tirar aqui desse texto, achar que nós vamos carregar a presença de Deus de qualquer maneira e Ele vai receber porque Ele conhece o meu coração e a minha intenção era boa. Não é assim que funciona. Se tem instruções, se tem uma palavra de Deus sobre aquilo, ela deve ser seguida à risca. E por isso, quando Uzá toca na arca, ele imediatamente morre. Acredito que não tanto pelo ato simplesmente de Uzá, que foi errado de tocar a arca, porque não era permitido tocar,
Somente aos sacerdotes era permitido isso, não somente pelo ato de usar, mas também para mostrar que Davi estava errado em tentar carregar a glória de Deus, a presença de Deus, de uma forma diferente daquela que foi revelada. Eu espero que esse vídeo tenha te instruído acerca do assunto, te respondido sobre essa questão de usar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, para que você ative o sininho aí das notificações, para que você esteja semanalmente acompanhando vídeos como esses de ensino das Escrituras Sagradas. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.